Welcome allemaal in the Nederlandse taal. Bem-vindos todos à língua holandesa, aqui no canal MLPC Linguística. A língua holandesa é uma língua germânica do ramo ocidental, falada na região da Holanda e da Bélgica. A gente vê no mapa aqui das várias línguas germânicas e dialetos que predominam na Europa Central, entre a Alemanha, a Bélgica e a Holanda, também Suíça e Áustria. A gente vê que o holandês é derivado, na verdade, do antigo francônico. A língua francônica se expandiu pela Europa Ocidental no fim da Antiguidade, começo da Idade Média, e uma variedade de francônico que se estabeleceu nessa região de planície, perto do litoral, do que hoje é a Bélgica e a Holanda, eventualmente evoluiu do antigo francônico para o holandês antigo e, eventualmente, o holandês moderno. A gente vê aqui a árvore evolutiva aproximada das línguas germânicas no geral. O holandês é peculiar porque, apesar de ter uma raiz comum com o alemão, que também é derivado em grande parte do antigo francônico, as variedades de francônico que deram origem ao alemão moderno são chamadas de alto-alemão, porque elas se fixaram na região da Alemanha Central e no sul da Alemanha, ao passo que o holandês, ficando mais para o norte, ele acabou sofrendo algumas mutações fonéticas que são típicas dos dialetos baixo-alemães, do norte da Alemanha. A expansão francônica ocorreu antes da distinção entre baixo e alto-alemão, e o holandês foi um dos dialetos derivados do francônico que acabou não sofrendo, na verdade, as mutações típicas dos dialetos alto-alemães. Vocês precisam assistir meu vídeo sobre as línguas germânicas aqui no canal, onde eu explico exatamente quais foram as mutações fonéticas que afetaram o alto-alemão, que tipicamente não afetaram as línguas ao norte, chamadas de baixo-alemão e o inglês. Os dois principais dialetos de holandês hoje são o holandês da Holanda, que geralmente é chamado de holandês ou neerlandês, e o holandês flamengo, na região de Flandres, na Bélgica, que é um pouco diferente, não muito. E tem também o holandês africano, que é chamado de Afrikaans, que já é considerada uma língua separada. Antes de prosseguir, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente já tem vídeos sobre língua grega, persa, árabe, Yanomami, Iengatu, malaio-polinésio, chinês, sumeriano, georgiano, línguas aborígenes da Austrália, língua finlandesa, línguas da África, línguas semíticas, línguas eslavas, o Quechua. Então aqui realmente já está formando um canal que é um dos maiores de linguística da internet. A língua holandesa e a língua flamenga tem um total de cerca de 25 milhões de falantes no noroeste da Europa, especialmente na Holanda, na Bélgica e em regiões circunvizinhas, Alemanha, Luxemburgo, França. E também essa língua é a língua oficial das antigas colônias holandesas no Caribe e na América do Sul, como Suriname, que era a antiga Guiana holandesa, Aruba, Bonaire, Curaçao e Saint Martin, no Caribe. O holandês africano, por sua vez, tem cerca de 16 milhões de falantes na África do Sul, na Namíbia e na Botsuana. Aqui a gente vê um trecho de um vídeo onde uma mulher surinamesa, explica para uma repórter holandesa a situação linguística do Suriname. Waarvan ze de talen van elkaar en ook van de nieuwe meesters niet kenden. Dus op een gegeven moment is zich dan een taal gaan ontwikkelen. Een taal waar ze zich verstaanbaar konden maken voor elkaar. En zo kreeg je dus een menging van de Europese talen met elementen van die Afrikaanse talen. En zo ontstond dus wat wij vandaag aan de dag Sranang noemen. Sranang. Andere mensen noemen hem Sranatongo. Andere mensen noemen hem Taki-Taki. 1853, je kreeg op een gegeven moment dan de eerste groep Hindoestanen, die kwamen uit Brits-Indië. Yeah. Die kwamen ook natuurlijk met hun taal. Antes de prosseguir para a língua, pouco sobre a terminologia. Em holandês, o país Holanda, os Países Baixos, são chamados de Nederland. Esse termo é singular, tá? Nederland, geralmente sem artigo. Nederlands, em holandês, esse S final forma adjetivos. Então, Nederlands é o adjetivo holandês. É o nome da língua também, Nederlands. E o substantivo, né, a pessoa holandesa, um homem ou uma mulher holandês, chamado de Nederlander, com er no final. De Nederlander, o holandês. Plural, de Nederlanders. Já o termo Duits, em holandês, designa o alemão. E Duitsland é o nome da Alemanha, em holandês. Em inglês, contudo, esse termo que em holandês designa os alemães, no inglês designa os holandeses. Dutch. Justamente porque antigamente esse é um termo genérico que designava todos esses povos germânicos da Europa Central, que falassem uma língua germânica. Então Dutch, como a Holanda é mais próxima da Inglaterra, tem mais contato, né, era uma potência marítima, que foi o primeiro país dessa região a se tornar um reino unificado, ao contrário da Alemanha, que só se unificou no século XIX, Dutch passou a designar no inglês os holandeses. Netherlands, no plural, é o país, Países Baixos, Holanda.
Já German, claro, designa os alemães, já é outro termo para alemão. Em alemão, os Países Baixos, o país é designado de Niederlande, no plural. O adjetivo Niederländisch, inclusive a língua, Niederländisch, também pode ser Holländisch. E o substantivo, a pessoa holandesa, é um Niederländer. E claro que Deutsch, também como em holandês, esse termo em alemão Deutsch designa os próprios alemães, e Deutschland é a própria Alemanha em alemão. Então só o inglês usa esse termo Deutsch, Dutch, para falar dos holandeses. Nas outras línguas germânicas, o equivalente a esse termo designa sempre os alemães e não os holandeses. Já a região de Flandres, na Bélgica, que é a região da Bélgica que fala holandês, né? Essa região é chamada de Flandern, o adjetivo é Flams e o substantivo da pessoa é Flaming. Em alemão é Flandern, o adjetivo é Flemish e a pessoa é um Flammer. Em inglês é Flanders, a língua e o adjetivo são Flemish e o substantivo Fleming. Em português a gente chama de Flandres ou Flandres e o adjetivo e o substantivo são ambos Flamengo. A língua em si, o holandês, é uma língua predominantemente SVO, mas a ordem das palavras é bastante confusa, como em muitas línguas germânicas, tem muitas regras peculiares, estranhas para a posição do verbo na frase. Então, um infinitivo e um particípio passado vão no final, então a língua pode ser SVOV, com o verbo conjugado no meio, um verbo no infinitivo ou no particípio passado no final. Em orações subordinadas, o verbo tem que vir sempre no final. Então já muda, a oração subordinada tem uma ordem diferente da oração principal. E em interrogações, o verbo vem no começo, antes do sujeito. Então a gente vê os exemplos aqui. Ich drink water, eu bebo água. Quando tem um verbo auxiliar, que will, que é querer, ich will water drinken. Então você não fala que você quer beber água, você fala eu quero água beber. Que o infinitivo tem que vir no final. Mas o verbo principal, querer, vem na segunda posição. Então aí a gente tem uma frase SVOV. Se você fizer uma oração subordinada, eu disse que eu quero beber água. Aí fica ich sei, eu disse, that ich water will drink. Eu disse que eu água quero beber. E se você fizer uma pergunta, will ich water drink? Will ich water drink? Eu quero beber água? Aí você inverte o sujeito com o verbo e o verbo fica no começo. O sintagma nominal em holandês é dan, como em todas as línguas germânicas, determinante no começo, adjetivo em segundo, substantivo no final. E o holandês tem dois gêneros, o gênero comum, que é uma fusão do antigo gênero masculino com o feminino, e o gênero neutro. Na fonética, o holandês tem uma fonética tipicamente germânica, tipicamente europeia. Algumas peculiaridades são o som re, que é muito predominante no holandês, porque o g, a oclusiva velar sonora, exceto no Flamengo, né? No Flamengo é g ainda, mas na Holanda é pronunciado re. Então a letra G da ortografia holandesa tipicamente é pronunciada re. O W é pronunciado water, water. A letra Z representa o som Z mesmo, ao contrário do que acontece em alemão, onde o Z representa TS, tse. O V da ortografia representa geralmente o fonema F. E o SJ representa o fonema Sh. O holandês também é peculiar, ao contrário do inglês e do alemão, as oclusivas iniciais surdas não se aspiram. Então, P mais A no começo da palavra não faz pá, faz pá. T mais A é tá, não é tá. O R no holandês é pronunciado ra. Ele é gutural, ele é pronunciado na garganta quando ele está no começo da sílaba. Mas no final ele tende a ser part, que é cavalo, haar, cabelo, mais rood, vermelho, rijden, cavalgar, andar de um veículo. As vogais, o EI e o IJ, ambos são pronunciados como EI. O U, a letra U, representa o som U. O dígrafo OE representa o som U. E o dígrafo UI representa o som mais difícil do holandês, que é EI. Ei, como em huis, muis, luisteren, huilen. O E longo e o O longo, que nem sempre são escritos duplos, como está aí no vídeo, são pronunciados somente ditonguizados, exceto no Flamengo, que eles são ainda monotonizados como E e O, mas no holandês da Holanda é E e O. A ortografia holandesa ela marca as vogais longas e curtas de uma maneira bastante peculiar, né? A vogal curta ela é escrita com uma letra só, mais uma consoante, e essa palavra terminar nessa consoante. Agora, se a palavra tiver outra sílaba depois, você tem que duplicar a consoante para manter, para simbolizar que a vogal anterior é curta. Então a gente tem cat, que é gato, quando vai para o plural, tem que dobrar o T para manter o A curto. Já a palavra zaad, que é semente, basta você não duplicar o D no plural e encurtar o A. Você já sabe que uma vogal seguida de uma consoante simples, seguida de uma vogal, é longa. Então, zaad, plural, zaden. Bed tem vogal curta. A palavra cama
Para fazer o plural, você duplica o D para manter a vogal anterior dupla. Agora, stein é longa, ou seja, é um ditongo, né? Stein. Então, para manter esse EI, você faz steinen. Se você não duplica o N. Não duplicando o N, você sabe que a vogal anterior é uma vogal ditonguizada longa. Aqui a gente vê o sistema pronominal holandês, do holandês medieval, comparado com o holandês moderno. A gente vê que o holandês medieval mantinha um paradigma similar àquele do alemão, também do inglês antigo. Especialmente na segunda pessoa, houve uma mudança muito dramática entre o holandês medieval, antigo, e o holandês moderno, com a perda do pronome du, que ainda existe no alemão, existia no inglês como thou, e no holandês moderno ele meio que mudou. Especialmente no plural também havia he e virou jullie, que é o fruto de jullie, que é vocês pessoas, como you people em inglês. Aqui a gente vê o verbo zijn, que é o verbo ser, participo passado geweest, no presente e no passado. O presente é bem similar ao do alemão. Ik ben, je bent, he is, wij zijn, jullie zijn, ze zijn. No passado ele lembra também tanto o alemão quanto o inglês, paradigma bem simplificado, mas é um pouco mais próximo do inglês. Ik was, je was, he was, we waren. O verbo trabalhar, werken, participo passado gewerkt, também um paradigma um pouco mais simples do que a gente vê no alemão, né? Também existem verbos fortes, o verbo werken, né? O verbo fraco, regular. Os verbos chamados fortes são os verbos irregulares, típicos das línguas germânicas, que sofrem uma mutação na vogal do radical em vez de receber aquele sufixo T, ou D. Então, zingen, zong, gezongen, cantar. Denken, dacht, gedacht, pensar. Drinken, dronk, gedonken, beber. Eten, at, gegeten, comer. Kiezen, koos, gekozen, escolher. O futuro é feito com auxiliar zal, que pode ser que é zullen no plural, ik zal morgen werken. Pode ser também feito com o verbo ga, que é o verbo ir. Ik ga morgen werken. Eu trabalharei amanhã, eu vou trabalhar amanhã. O condicional é feito com passado de zal, que é zal, ou zouden no plural. Ik zal in de stad werken. Eu trabalharia na cidade. O passado é feito com o verbo auxiliar, que no caso é hebben, é o verbo hebben, que é o verbo ter. No caso dos verbos mais de sujeito agente. Então a gente tem ik heb gisteren gewerkt. Eu trabalhei ontem, literalmente eu tenho ontem trabalhado. E o mais que perfeito é feito com o passado do verbo ter, né? Eu tinha, como acontece no português, né? Eu tinha trabalhado na semana passada. Ik had vorige week gewerkt. Se você coloca um advérbio no começo da frase, ou qualquer elemento antes do sujeito, o verbo inverte com o sujeito, do mesmo modo que acontece em alemão e nas línguas escandinavas, e acontecia no inglês antigo. Então se o gisteren, que é ontem, é colocado no começo, a gente tem gisteren had ik hard gewerkt. Ontem tinha eu duro trabalhado. Ontem eu tinha trabalhado duro. Morgen werk ik hier. Amanhã trabalho eu aqui. Ou seja, amanhã eu trabalho aqui. O verbo da segunda pessoa em holandês termina com esse T, né? Mas esse T desaparece quando você inverte o sujeito, pronome, né? Com o verbo. Então, je bent hier é você está aqui. A pergunta é, ben je hier? Ou seja, não é bent je hier. Ben je hier? Je werkt hier. Você trabalha aqui. Werk je hier? O T se perde na segunda pessoa. Já na terceira pessoa, não. Hij werkt hier. Na pergunta fica werkt here? Trabalha ele aqui, ele trabalha aqui. A negação é feita com niet, que geralmente vem depois do verbo, às vezes vem no final da frase, às vezes vem imediatamente antes do verbo. Mijn vriend werkt vandaag. Meu amigo trabalha hoje. Mijn vriend werkt vandaag niet. Meu amigo não trabalha hoje. Ou mijn vriend werkt niet vandaag. Na oração subordinada, o verbo é jogado lá pro final. Eu acho que meu amigo não trabalha hoje, fica ik denk dat mijn vriend vandaag niet werkt. E no passado, o auxiliar é jogado também para o final, só que fica antes do particípio, ao contrário do alemão, que no alemão ele é colocado depois do particípio. Ik denk dat mijn vriend gisteren niet heeft gewerkt. Os interrogativos em holandês são wat, wie, waar, wanneer, hoe, welke, waarom. Wat heb je gemaakt? O que você fez? Wie heb je gezien? Quem você viu? Waar woont deze man? Onde mora esse homem? É quando o interrogativo tem uma preposição, como for, que é para, mais wat, que é o quê? Você não pode falar for wat, você fala waarvoor. O wat vira var, e a preposição fica sufixada ao interrogativo. Mas quando você faz uma pergunta, geralmente você acaba separando de novo a preposição do interrogativo e a preposição é jogada no final. Então você não fala para que é isso, você fala que isso é para. Waar is dit for? Se você quiser falar over what, over é sobre, no sentido de, tanto literalmente, né, fisicamente sobre, quanto indicando um assunto. Você não fala over what, você fala var over. Mas se você quiser perguntar
sobre o que você está falando? O que você está falando? Qual é o assunto que você está falando? Você não fala waarover spreek je, você fala waar spreek je over. É o que nos leva também no holandês aos verbos, aos phrasal verbs do holandês, os verbos com essas partículas que são falsamente classificadas como prefixos nas gramáticas, prefixos separáveis, mas na verdade são advérbios que são associados ao verbo, e eles vêm escritos como prefixo quando o verbo está no infinitivo ou no particípio passado, porque no infinitivo e o particípio passado tem que vir no final, então o advérbio tem que vir antes. Mas quando o verbo está conjugado e vem no meio da frase, esses advérbios são jogados para o final da frase. A gente vê o verbo geven, o verbo dar, opgeven, literalmente é dar para cima, significa desistir, como no inglês give up. Aí no presente fica ik gave up, I give up, eu desisto. Mas se você quiser falar que você nunca desiste dos seus amigos, você fala ik geef mijn vrienden nooit op. Literalmente eu dou meus amigos nunca para cima. Nunca desisto dos meus amigos. Se você for usar o particípio passado, você fala ik heb mijn vrienden nooit opgegeven. O particípio passado de opgeven fica opgegeven, porque o particípio passado tem que vir no final, então o op vem escrito antes. Existem outros verbos. Brengen, por exemplo, é trazer. Ombrengen é matar. Om significa em volta, ao redor de. Então, trazer algo ao redor de é matar alguém. Então, ik breng om é o mato. Se você quiser falar eu devo matar, eu tenho que matar a muita gente, ik moet veel mensen ombrengen. Mas se você fizer uma oração subordinada, o interessante é que essa partícula adverbial om, que está associada ao verbo, ela vem não só antes do infinitivo, como vem antes do verbo auxiliar, aí do verbo modal moet, que é o must do holandês. Ik denk dat ik veel mensen om moet brengen. Ao contrário, acontece no alemão. No alemão você falaria umbringen muss. O muss ia no final e o umbringen ia antes. No substantivo, como eu já disse, existe o gênero comum, que é a fusão do artigo masculino com o feminino, que tem o artigo de, tanto no singular quanto no plural. E o plural em holandês tipicamente é feito com N, em alguns substantivos terminados em consoante, terminados mais simples. Em alguns substantivos terminados com el, ou er, ou n, você faz o plural com S também. Então, de Frau, a mulher, de Frauen, as mulheres. De Tafel, a mesa, de Tafels, as mesas. De Werker, o trabalhador, de Werkers, os trabalhadores. Os demonstrativos para o gênero comum são deze, no singular e no plural, e die, para coisas afastadas, também no singular e no plural, aquele. O gênero neutro tem o artigo het, mas no plural ele volta para de. Het huis, a casa. De huizen, as casas. Het boek, o livro. De boeken, os livros. Het meisje, a menina. Então, diminutivos terminam com esse je, geralmente, são do gênero neutro, como acontece no alemão também. Então a palavra Mädchen significa garota, mas apesar disso é do gênero neutro, não pelo significado, mas pelo fato de ser um diminutivo. E aí no plural fica Mädchens. Demonstrativo neutro é dit, no singular, deze no plural, para coisas próximas, e dat, no singular, e die, no plural, para coisas distantes. O adjetivo também se declina em holandês de uma maneira muito mais simples que no alemão. Geralmente ele ganha e quando ele está no sintagma nominal, de forma atributiva, apenas quando o substantivo está definido ou quando o substantivo está no plural, seja no plural definido ou indefinido. Então, een groot huis, uma casa grande. Aí, groot, que é grande, não ganha e porque está no indefinido, singular. Mas se você colocar no definido e fala a casa grande, fica het grote huis. No plural ganha e, mesmo indefinido. Grote huizen, casas grandes. A adição do artigo definido não muda nada. De grote huizen. Een sterke vrouw, uma mulher forte. Sterke vrouwen, aí ganhou e porque está no plural. E no último exemplo também, de sterke vrouw, a mulher grande. O singular ganhou e porque está definido. Quanto à declinação, o holandês teve uma perda total da declinação, que a gente observa ainda no alemão, exceto os pronomes, claro, que também no inglês, nas outras línguas germânicas, preservaram a distinção entre sujeito e objeto. Mesmo o genitivo, que no inglês se preserva, né, o apóstrofe S do inglês, no holandês esse desapareceu. Então a gente tem em inglês my friend's house, a casa do meu amigo. Em alemão a gente tem das Haus meines Freundes. No holandês não tem nenhum nem outro. Você tem que falar como a gente faz em português. Het huis van mijn vriend. A casa de meu amigo. Tem que usar a preposição possessiva van. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões de vídeo aí na seção de comentários. E, claro, deixem o seu like e se inscrevam no canal se não tiverem ainda inscritos. A gente se vê no próximo vídeo.